Pessoal, terceira lista de calcular, a seção 7.4, a gente tem algumas integrais para serem feitas por substituição trigonométrica. O exercício 60 é esse aqui. Entendendo dentro desses exercícios, para a gente trabalhar com a substituição trigonométrica, a gente tem que identificar essa relação que a gente vai associar ao triângulo retângulo. Como foi visto em sala de aula, a gente percebeu que a relação trigonométrica a ser usada quando aparece esse tipo de situação, ela vai surgir desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, 4 menos x ao quadrado, a raiz desse cara eu vou colocar aqui e a raiz desse cara eu vou colocar aqui. E aí as substituições que a gente vai fazer aqui, elas vão surgir da relação trigonométrica que envolve do θ, o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o seno. Então, a gente tem que o seno de θ é o x sobre 2. Então, a gente tem que x é igual a 2 seno de θ. Então, nessa expressão, onde a gente tiver x, a gente vai trocar por 2 seno de θ. Como a integral em relação a x, e a gente está saindo de x para trabalhar com θ, então eu tenho que sair de dx para trabalhar com dθ. Então, eu vou trabalhar aqui a questão da derivada. Então, a derivada do 2 seno θ vai ficar 2 cosseno θ e aqui o dθ. Então, a gente vai substituir o x por isso e vai substituir o dx por isso. Além dessa substituição, a gente também vai substituir a raiz. A gente tem aqui a raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ficar raiz de 4 menos x ao quadrado, só que o x é 2 seno de θ. Isso aqui ao quadrado vai ficar 4 seno ao quadrado de θ. Raiz disso aqui, colocando 4 em evidência, vai ficar raiz de 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Raiz de 4 é 2. Raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, lembrando que 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Isso porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu passo o seno para o lado de lá, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, troquei 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui vai ficar 2 vezes cosseno de θ. Então, são as três coisas que a gente vai substituir. Então, como decorrência desse triângulo aqui, nós vamos trocar o x por 2 seno θ. Nós vamos trocar o dx por 2 cosseno θ dθ. E nós vamos trocar a raiz 4 menos x ao quadrado, que aparece aqui no denominador, por 2 cosseno θ. Então, vamos fazer essas substituições. Então, a gente concluiu isso aqui. Jogando esses termos lá dentro da nossa integral, a gente tem o seguinte: x mais 1. Como o x é 2 seno θ, então aqui vai ficar 2 seno de θ mais 1. O dx eu vou trocar por 2 cosseno de θ dθ. Então, 2 cosseno de θ dθ. Sobre a raiz que eu vou trocar por 2 cosseno de θ. 2 cosseno de θ. Eu vou cancelar 2 cosseno de θ com 2 cosseno de θ. E dentro da minha integral vai sobrar o 2 seno θ mais 1 dθ. Integral, como 2 é constante, eu posso só repetir. Integral do seno é o menos cosseno, porque a derivada de menos cosseno dá seno. Mais a integral de 1 em relação a θ é o θ mais o c. Então, a gente tem esse resultado aqui. Uma vez que a gente chegou a esse resultado aqui, nós vamos retornar ao nosso triângulo retângulo para substituir o cosseno de θ e o θ. O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, aqui vai ficar menos 2 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mais o θ. Se x é igual a 2 seno de θ, então a gente tem que o seno de θ é igual a x sobre 2. Então, eu vou passar esse seno para cá e ele passa como arquisseno. Ou seja, o θ vai ser arquisseno de x sobre 2 mais c. Então, isolar o θ é passar o seno para cá pensando na sua operação inversa, que é o arquisseno.
Cancelando esse com esse, o resultado final menos raiz de 4 menos x ao quadrado, mais arquisseno de x sobre 2 mais c. Esse é o resultado final do exercício 60.